Em relação ao vídeo anterior, cabe um complemento sobre extraterritorialidade, ou seja, aplicação de lei do país fora do seu território nacional. No caso da Lei Magnitsky, não se trata de extraterritorialidade no aspecto previsto no Código Penal brasileiro, mas sim, de acordo com a legislação americana, na Constituição norte-americana, existe o aspecto da preservação da liberdade dos seus, seja em que território for, bem como não há a possibilidade de cercear direitos sobre o aspecto de respeito à dignidade humana em todos os sentidos. Então, o que houve foi uma aplicação de lei norte-americana que, em verdade, pode ser aplicada em todo o mundo. Voltando a esse outro aspecto agora, uma vez já compreendido, o que nós temos que entender? As manifestações, seja de 8 de janeiro, seja de 7 de setembro, seja de que data for, há que se ter a seguinte visão. A manifestação é um direito de qualquer um previsto na legislação maior, na Constituição Federal. Contudo, as suas limitações estão sobre a responsabilização por atos praticados por quem quer que seja. Isso em legislação infraconstitucional, ou seja, de menor poder que a Constituição. Podendo citar o Código Penal, podendo citar o Código Civil, por indenizações, por crime previsto no ordenamento jurídico. Então, o que há? O que houve nessa manifestação de 8 de janeiro, estão entendendo que houve tentativa de golpe de Estado. A tentativa de golpe de Estado é algo que, por si só, consuma-se o crime. Ou seja, não há necessidade de que ocorra efetivamente o golpe de Estado. Mas a sua tentativa já é punível. O que há que se distinguir são as atitudes pessoais de cada indivíduo. Certo é que ali tinham manifestantes absolutamente desordeiros, que praticaram crimes em sua larga compreensão. Invadiram prédios públicos, danificaram patrimônio público, muitas vezes, muito embora eu não conheça a situação concreta, podem ter agredido pessoas, machucado pessoas. Eu não ouvi falar em morte até o momento, de que algum manifestante praticou o crime de homicídio contra outros, tá? Então, o que há que se ver nesse sentido é a responsabilização individualizada pelo ato praticado, onde cada qual responde nos termos da lei individualmente. Também é de conhecimento público que muitas pessoas que ali estavam faziam uma manifestação ordeira. E essa manifestação ordeira, ela é garantida pela Constituição como um direito do cidadão. Então, o que há de desequilíbrio nesse sentido? Houve a prisão de 1.000 e poucas pessoas, 1.500 pessoas, isso sob ponto de visão jurídica. Então, essas pessoas presas foram colocadas
todas como sendo iguais na prática de crimes. E esses crimes imputados a todos não há que se considerar como sendo válida, numa opinião concreta da lei. O que há de se observar é que para cada pessoa a ser julgada, tem que haver a individualização das seguintes características: autoria, quem foi o autor; materialidade, o que é que houve de dano ou de consequência daquele ato praticado; e, por último, a dosimetria da pena. Isso, em direito penal e processual penal, observa o quê? O devido processo legal. A ampla defesa, de forma que, acobertada pela lei maior, bem como pelas outras leis, sejam codificadas ou extravagantes. Então, o que há de se observar especificamente é que, de acordo com informações publicadas pela imprensa, por pessoas do Legislativo e algumas do próprio Poder Judiciário, é de que todos foram jogados numa vala comum. A exemplo disso, eu cito o ex-ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, que vez por outra se manifesta em canais de televisão, redes sociais, dizendo que o que ocorreu não foi golpe de Estado, bem como sempre afirma que alguns ministros estão agindo fora do que determina a Constituição Federal, uma vez que eles são, como membros do STF, guardiões da Constituição Federal. Há que se analisar, portanto, a ação do poder estatal sobre cada cidadão. Não se pode, no aspecto jurídico, jogar todo mundo numa vala comum sem que haja individualização de atos, fatos, persecução penal e efetivação de condenação ou absolvição. Nesse aspecto, importante se observar que não estamos falando apenas do Supremo Tribunal Federal. Estamos falando de qualquer nível de jurisdição. Vamos exemplificar para que todos entendam. Um promotor de justiça, um procurador de justiça, um procurador da República, o que é que ele faz? Ele tem que promover a justiça e não promover a acusação. Após o oferecimento da denúncia, passa-se por um crivo se o magistrado, seja a nível individual ou coletivo, dependendo do tipo da ação, aceita ou não essa denúncia. Porque existem requisitos para a aceitação, bem como para repelir a denúncia. Isso está esculpido no Código de Processo Penal, bem como na legislação penal, que em seu artigo 1º diz: não há crime sem pena anterior que o defina. Ou invertido, não há pena a ser imposta sem crime previsto em lei. Isso para melhor compreensão dos senhores, tá? É o princípio da anterioridade, ou seja, para que alguém seja enquadrado em qualquer tipo penal, tem que existir na lei essa previsão legal. Não existindo, não há que se falar em crime. Ora, é uma lógica concreta do nosso direito pátrio. E isso serve para qualquer nível de jurisdição.
Uma vez recebida a denúncia, haverá, portanto, a persecução penal, ou seja, a instrução do processo, onde a pessoa vai ser interrogada, vai ter o princípio da ampla defesa para ouvir testemunha, fazer perícia, juntada de documentos, entre outros meios de prova em direito admitido. Chegando-se ao final, com as razões finais de quem está se defendendo, bem como do Ministério Público, haverá um novo crivo. O crivo que pode censurar a conduta diante da comprovação de autoria e da materialidade do crime, merecendo, portanto, em casos de reconhecimento dessas circunstâncias, a condenação. Uma vez reconhecida essa possibilidade concreta de condenação, iremos então para a fase de dosimetria de pena, que dentro do Código Penal mais é vista de acordo com o artigo 59, que fala sobre a conduta, a personalidade, a contribuição para a ocorrência do crime, tudo em se tratando da pessoa do acusado. Se essas circunstâncias, na sua maioria, for benéfica, há que se aplicar o quê? Uma pena menor, verificando-se sempre que haverá essa proximidade ao mínimo legal. Contudo, se as circunstâncias forem desfavoráveis à conduta praticada pelo acusado, isso pode alterar a dosimetria, que ela é feita em 3 fases: pena base, atenuantes e agravantes, causa de aumento ou diminuição de pena. Para se chegar aí, a pena concreta e definitiva a ser aplicada. Mas existe um outro aspecto muito importante nesse sistema trifásico. É a questão de antecedentes e reincidência. Antecedentes significa que a pessoa pode ter maus antecedentes ou bons antecedentes. No caso de maus antecedentes, é o fato dela ter cometido um crime e ter cometido um novo crime antes de ter transitado em julgado a sentença condenatória contra ela imposta. Então, não há que se falar em reincidência. A reincidência, ela ocorre quando a pessoa pratica novo crime e anteriormente já havia cometido um crime pelo qual foi condenado e, a posteriori, é condenada novamente. Então, isso chama-se reincidência. Se não ocorrer dessa forma, a pessoa pode ser primária, registrando bons ou maus antecedentes. No próximo vídeo, adentraremos em outros aspectos sobre legislação.